Bom dia, graça e paz, especialmente agora para os membros metodistas da Igreja Metodista em Constantina, Canhada Funda e São José, especialmente para os que congregam aqui na Igreja em Constantina. Antes do devocional da manhã, preciso dar um recado importante, que vamos ter que fazer a alteração do dia do culto da oração, que era costumeiramente às quartas-feiras. Então, a partir desta semana, em vez de ser às quartas-feiras, vai ser às quintas-feiras, no mesmo horário, né, às 19h30, nas quintas-feiras. Então, hoje, quarta-feira, não haverá culto de oração. O culto de oração será amanhã, quinta-feira, às 19h30. Né? Muito bem. Vamos para o nosso devocional da manhã. Deixa eu ajeitar aqui. Nosso devocional da manhã tem sido toda semana, nas últimas semanas, sobre uma comparação entre as orientações à Igreja de Corinto, no século I, né, ou seja, há quase 2000 anos atrás, em relação à orientação que temos para a Igreja e para a nossa vida cristã como hoje. E nós estamos hoje no capítulo 14 e queremos falar sobre um tema muito importante, sobre ordem e decência na questão do culto. Sim, há uma diferença no teu devocional particular que tu faz em casa, que todos devem ter, de acordo com seus horários, o devocional em família e o culto público. O culto público ele precisa ter alguma ordem para que todos possam participar. Se cada um fizer todo o capítulo 14 da Carta aos Coríntios, esse trecho todo que foi organizado no capítulo 14, ele vai estar falando disso. Então leia com atenção. Até mesmo os dons que Deus nos dá têm que ser usados com responsabilidade, com parcimônia quando é um culto público. Por quê? Porque às vezes a tua expressão pode atrapalhar o outro, ou tu pode ser atrapalhado pelo outro. Por isso que é necessário ordem e decência quando se fala de culto público. A devoção particular tua que tu tem no teu quarto de oração, no teu quarto de guerra, né, como é apelidado, o lugar onde tu tem a tua oração, é importante para que tu possas, pode ser do teu jeito, mas quando estamos em público, a gente tem que respeitar também o nosso próximo para que ele possa cultuar. Então, essas orientações todas sobre como os dons devem se manifestar, como o culto deve ser realizado, está com detalhes, inclusive sobre a questão da oração em língua estranha, que deve ser feita com parcimônia no ambiente público. Né? No ambiente público. Quando tu está no teu quarto, tu tem dom de língua estranha, ore à vontade em língua estranha. Agora, no culto público, não sou eu que estou dizendo, leia, 1 Coríntios capítulo 14, tem que ser feito com parcimônia para não atrapalhar e para que tudo seja feito com edificação. Então você vai ler toda 1 Coríntios capítulo 14, esse trecho todo em que o apóstolo Paulo nos orienta em como respeitar, né? E por isso é importante sempre ter alguém que dirija o culto. Né? Sim, quem dirige o culto é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai usar uma pessoa que vai estar ali dirigindo o culto. Né? Às vezes as pessoas não entendem o que é uma direção de culto. Né? Ah, é a abertura, pastor? Não, direção de culto é tu estar ali, é tu estar sendo a manifestação do Espírito Santo para que o culto tenha uma ordem, para que tenha decência, para que tudo seja... Mas vamos ver, vocês vão ler o capítulo 14 inteiro de 1 Coríntios, mas eu vou só pensar algumas palavrinhas aqui. Por exemplo, versículo 15 diz assim: o que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Aqui o apóstolo Paulo está falando assim, se ficar só orando em língua estranha, só cantando em língua estranha, tu está sendo edificado,
porque tu está em comunhão com Deus, tu está fazendo teu devocional, mas o restante do povo que está à tua volta não está sendo edificado em nada. Então, sim, tu não é proibido de orar em língua estranha, mas mas ore com a mente, ou seja, seja responsável e racional naquilo que tu está fazendo e manifeste teu culto de maneira que edifique também os que estão próximos. Estava conversando com o pessoal do Ministério de Louvor, né? E uns falando assim, pastor, eu não sei orar bonito que nem os pastores oram. Eu disse, não, aquele que está na direção do culto, ele tem uma responsabilidade de não orar simplesmente do jeito dele, mas de uma maneira que toda a igreja possa acompanhar a oração. Então não é que o pastor, o dirigente de culto tem que orar bonito em si, mas tem que orar de uma maneira racional, de uma maneira orientada para que todos possam acompanhar a oração. Se na direção chegar lá e ora de qualquer maneira, do seu próprio jeito, Deus vai receber a oração? Com toda certeza. Mas a igreja não vai ser edificada. Então quem está na direção do culto tem essa responsabilidade. Não de orar bonito, mas de orar de uma maneira que toda a congregação seja edificada. Que aqui o apóstolo Paulo diz, ora com a mente, ou seja, ora pensando no que tu está fazendo. Canta com a mente, canta pensando naquilo que tu está cantando, não é de qualquer maneira. Né? Outro exemplo desse mesmo assunto está no versículo 26, que diz assim, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpreta outra língua. Seja tudo feito para edificação, ou seja, quando a gente se reúne para um culto público, seja o culto regular, seja o culto de oração, né? Pode ter tudo, né? Ter todas as manifestações, pode ter todas as manifestações. Né? Então, um salmo, quer dizer, um cântico, o outro traz uma doutrina, ou seja, um ensinamento, o outro traz uma revelação de algo que Deus trouxe para a igreja. Outro ora em outra língua, não tem problema, mas desde que tenha alguém que interprete essa outra língua. Né? Se não tem dom de interpretação, seja tudo feito para edificação. O versículo 27 diz assim, no caso de alguém falar outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 3, ou quando muito 3. E isso sucessivamente, e haja quem interprete. Olha o que o versículo 28 diz. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Se não tem quem interpreta a língua estranha, se não existe dom de interpretação, e aqui está falando de língua estranha, não só de língua estrangeira, falar alemão, falar italiano, não. Aqui está falando do que se chama de glossolalia, aquela língua que também é apelidada de língua dos anjos, esse tipo de língua. Para falar num culto público, língua estranha, tem que ter interpretação. Se não tu tá orando em língua estranha, ore, mas ore baixinho, ore em silêncio. Né? Ore tu para ti, não interfira no culto. Né? Isso vale para todas as manifestações. Não interfira, não atrapalhe a devoção do outro por causa da tua expressão. É o que diz em primeira... Não, essa não é opinião minha. Tá? Isso aqui está nas Escrituras. Versículo 39 e 40 diz assim, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais que falar em outras línguas. Não é proibido falar em outras línguas. Mas que tudo, tanto profecia, quanto revelação, quanto doutrina, quanto cântico, quanto falar em outras línguas, tudo tem que ser feito com responsabilidade, com decência e com ordem. Com decência, ou seja, não escandalizando, não atrapalhando a devoção do outro, e com ordem, ou seja, seguindo a direção, seguindo a orientação de quem está na direção do culto. Estou falando de culto público, onde tem várias pessoas, a gente tem que respeitar o nosso próximo e cuidar para não atrapalhar a devoção dele. Quando tu está em casa sozinho, quando tu está com a tua família, a regra é diferente. Né? Mas com cultos públicos, essa é a importância para que todos possam cultuar, para que ninguém seja atrapalhado, cerceado, tolhido em sua manifestação. Então a gente se contém e segue as orientações daquele que está na direção.
Por isso é muito importante que os dirigentes de culto sejam preparados, sejam eles pastores, missionários, evangelistas que estão na direção, ou mesmo um leigo que não tenha formação, mas tem que estar preparado para estar na direção do culto. Não é fazer a abertura, mas estar na direção do culto. Ou seja, está cuidando desses detalhes para que todos possam cultuar, para que todos possam adorar a Deus, para que todos sejam edificados. Isso é ordem e decência. Amém? A palavra do Senhor vai dizer, né, que onde é o Espírito há liberdade, mas também a palavra do Senhor vai dizer que Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz. Então, onde existe muita confusão, onde as pessoas não estão em paz no ambiente cultico, está faltando a direção de Deus nesse ambiente. Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz. Que a gente possa pensar um pouco nisso também, certo? Respeitar, sim, a manifestação cultica, a manifestação devocional de cada um, mas saber que nós temos responsabilidades para com o nosso próximo, que está aqui do nosso lado, cultuando conosco. Por isso a gente segue a orientação de quem está na direção do culto. Seja pastor, pastora, seja missionário, seja evangelista, seja quem estiver na direção do culto. A gente respeita as orientações para que o culto possa ser compartilhado por todos. Leia 1 Coríntios capítulo 14 com atenção, leia de novo. Está com dúvida? Coloca aqui nos comentários a dúvida. Não concordou? Tu tem um outro entendimento sobre esse texto? Amém? Coloca aqui nos comentários e eu vou estar fazendo um novo vídeo sobre isso. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos e agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai eterno, que o Espírito Santo ministre em nós essa importância de respeitar, Senhor, o ambiente do culto público e fazer tudo para edificação, tudo com ordem, tudo com decência, sem escândalo, Senhor, sem confusão, porque tu não és Deus de confusão, mas Deus de paz. Por isso eu peço, Senhor, sabedoria àqueles que estão na condução dos cultos públicos. Que o teu Espírito Santo dê a eles, Senhor, direção correta de como os dons devem se manifestar no ambiente cultico. Que seja tudo para a edificação da igreja, para que todos possam cultuar como tu mereces, Senhor, e como todos nós precisamos. Pedimos agora, Senhor meu Deus, que o teu Espírito Santo esteja conduzindo essa família, essas pessoas que estão assistindo, que o Espírito Santo esteja derramando sobre cada uma, a tua graça, a tua misericórdia, que tua mão de poder derrame a bênção que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que traz a paz que excede a todo entendimento. Que a bênção de Deus seja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para ti que é de Constantina, né? Lembrando que hoje não temos o culto de oração, nós teremos o culto de oração na quinta-feira, amanhã. Deus abençoe e o devocional de amanhã volta amanhã, se assim Deus permitir.